Direto dos estúdios da TV para a mais nova clínica de saúde, odontologia e estética aqui em Maceió, no coração da Ponta Verde. Nada de esperas exaustivas. Imagina poder sentar, aguardar sua consulta e se sentir em casa. Aqui, o paciente é tratado de forma humanizada, com atenção e carinho que ele merece. Cuidado, dedicação e paixão pela profissão. A equipe Face Clinic é formada por profissionais que se dedicam inteiramente a cada paciente, focando em um atendimento exclusivo. Sejam muito bem-vindos ao futuro. Quer modernizar a fachada da sua empresa? Digital Saig Comunicação Visual. Uma empresa que zela pela qualidade e satisfação do cliente. Fachadas em ACM, iluminação em LED, letreiros em aço, letras em alto relevo e PVC, além de plotagens de veículos, outdoor e muito mais. Estamos no bairro da Jatiuca, Avenida Dona Constância de Góes Monteiro, 658. Digital Saig Comunicação Visual. A empresa que você precisa para dar movimento à sua marca. Está no ar, na tela da sua TV Mar, o programa Algo Mais, cheio de alegria, felicidade para você que está nos acompanhando aí na sua casa. E eu estou aqui para passar conhecimento e aprender também com todas as informações, todas as novidades que a gente vai receber aqui. Porque conhecimento é liberdade e poder, todo mundo quer isso, né? Então, a gente tem muita coisa hoje para falar aqui, especialmente uma matéria bem legal, diferente, dinâmica. Gente, eu fui conhecer de perto como é os bastidores do circo, de um circo. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você visitou um circo? Acredito que muita gente foi ainda quando pequeno, né? A gente vai bater um papo também sobre a inclusão, né, de pessoas deficientes auditivas, pessoas cegas também, durante a pandemia. A gente sabe que rolou muita aula online aí. E aí, como é que foi a adaptação dessas pessoas? A gente vai conversar com a psicopedagoga sobre esse assunto. E também, para a gente continuar aqui no nosso Algo Mais, a gente vai saber aí as novidades desse mundo do rejuvenescimento facial, corporal, falando sobre ozonioterapia, o uso desse gás aí maravilhoso para nosso rejuvenescimento e principalmente para as pessoas se cuidarem muito antes, né, gente? Não pensa que só pessoa velha, pessoa de mais idade que vai se cuidar, não. Tem que ser uma coisa mais precoce. E a gente vai finalizar com uma grande notícia aí para nós mulheres, porque agora a violência psicológica é crime. A gente também vai conversar com uma profissional sobre isso. Aumenta o volume aí e se prepara porque o Algo Mais está começando agora. Prontos para rebobinar? Olha, pode voltar o tempo aí. Vocês já pararam para pensar como que foi o surgimento de um circo? Pois é, gente, o circo, ele surgiu no século VI a.C. Exatamente o nome circo é por conta do círculo. Aí vocês já imaginam o Coliseu, lá na Roma antiga, né? Toda aquela história que a gente já conhece. O nome do primeiro circo era Maximus e, por incrível que pareça, gente, eu conheci um circo aqui na capital com esse mesmo nome. E eu quero dizer para vocês que não vai ser aquela reportagem mostrando só o show, a parte bonita do circo, não. Eu quero que vocês conheçam agora os bastidores do circo. É uma trabalheira danada, mas a energia para fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer, gente, quer ver aquele pessoal dando alegria, dando o melhor de si. Isso aí, gente, é incomparável. Eu pude sentir de perto cada trabalho que eles realizam lá. E o mais impressionante é que esse circo ele está andando, né, por várias cidades aí do nosso país. Veio parar aqui no Nordeste, né? Os próprios administradores, donos do circo também, né? Estão aí para falar isso para vocês. Aproveitaram bem as praias aqui de Maceió, né? Ficaram bem felizes com a vinda para cá.
Inclusive, gente, eu soube assim uma coisa linda. Um dos familiares, né, um dos artistas que fazem esse circo, acabaram, a moça, a contorcionista, mais precisamente, ela estava grávida quando ela chegou aqui em Alagoas. E ela acabou tendo os bebês aqui em Maceió. Ela fala para mim assim, olha, quando já estava chegando aqui, a gente parece que já sabia que iam ser alagoanos. O melhor é que são gêmeos, gente. Imagina, a 5ª geração do circo. Que coisa mais linda, uma família que está perpetuando aí essa cultura, gente. Que coisa maravilhosa. Então, em instantes, vocês vão conferir essa reportagem, né? Que é a reportagem que eu gravei lá no bairro da Gruta de Lourdes. Vamos assistir? Estamos com problema na matéria. A gente vai seguir agora para uma breve entrevista e logo depois, no próximo bloco, vocês vão conferir essa matéria na íntegra. Neste momento, eu gostaria de chamar a psicopedagoga aqui para a gente conversar sobre aquele assunto que a gente falou aqui no início do programa. Muitas pessoas com deficiência, pode vir, por favor, seja muito bem-vinda. A gente sabe que muitas pessoas tiveram dificuldades durante a pandemia, principalmente os pais dessas pessoas, desses alunos, né, com deficiência, em se incluírem melhor, né, durante esse período. A gente vai começar agora a nossa entrevista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. E o que acontece? O nome dela, gente, é Elaine ou Elaine Moreira, né? Tudo muda com sotaque, né, querida? E você é psicopedagoga. Isso. Está acompanhando de perto toda essa transição, né, na pandemia. E a primeira coisa que eu te pergunto, como que foi essa mudança? Algumas instituições, elas realmente não se adaptaram, não é? E aí, como é que os pais devem reagir a essa falta de adaptação das instituições para com os deficientes visuais, alguns outros tipos também de deficiência? Isso, Gabi. Primeiramente, essas instituições, quando elas recebem esses alunos, automaticamente é de direito desse aluno, dessa família, que a escola tenha suporte para amparar. A primeira coisa que a gente faz é não poder negar, né? As escolas, seja ela tanto privada quanto pública, elas têm que ter esse grupo docente já capacitado, qualificado para receber esse aluno. Diante a pandemia, houve toda aquela reviravolta, não só na área educacional, mas acredito que no mundo inteiro, esse momento atípico que estamos passando. Então, tudo foi uma nova roupagem, tudo teve que se agrupar como está acontecendo. E as famílias estão tendo muita dificuldade justamente por isso. Já ter um filho com deficiência, já não sabe lidar corretamente na área educacional e ainda ter que lidar com a tecnologia, é uma câmera, um computador, é um site, é um aplicativo que tem que ser baixado. Então, com isso, muitos deles largaram o barco no meio do caminho e estacionaram. Hoje, a percentagem de pessoas com deficiências que estão continuando na escola caiu bruscamente, justamente por não conseguir se concentrar aqueles que têm os transtornos de atenção, como os autistas, os disléxicos, os TDAH. Olha, quantas são as deficiências? Isso. E a maioria ainda que continua são os surdos, porque ainda existe alguns intérpretes que podem fazer esse papel da sua casa, de onde estiver, e faz essa transmissão. Mas o auxiliar que acompanha ali, do ladinho dessas crianças que precisa do acompanhamento, infelizmente eles estacionaram e agora estão esperando a volta presencial. Aos poucos a gente percebe que está voltando realmente, Isso. não é, Elaine? E aí a gente vê também uma preocupação com relação a como essas pessoas vão se adaptar daqui por diante, né? Porque, assim, na realidade, quando você tem uma dificuldade ali de estar no dia a dia, naquela rotina, o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, uma repulsa desse deficiente por ressocializar ali com aquele pessoal? Pode isso acontecer? Pode acontecer, sim. Inclusive, principalmente com as pessoas autistas. As crianças com autismo, dentro do aspecto TEA, elas já têm essa naturalidade de ter uma dificuldade de socialização. E com o isolamento, isso ampliou. Então, quando voltarem para as escolas, para as aulas presenciais, vai ter que começar, sabe, aquele trabalhinho lá do zero, como se fosse a primeira vez que estaria adentrando em uma instituição. Então, o trabalho vai ser pesado, os auxiliares vão ter que ter um trabalho mais redobrado, as escolas vão estar cada vez mais acessíveis, mais acessível também, para poder receber não só essas crianças, mas a família também, que está carregando uma bagagem imensa e eu acredito até que intelectual também. Entendi, Elaine, bem colocado. E aí a gente se preocupa também na questão do seguinte,
muito dos vídeos, né? Eu acho que é do normal do vídeo que a gente assiste, muito se fala, né? Pouco tem imagens ou figuras, por exemplo. Eu já assisti algumas aulas, não sei se da educação infantil, não lembro agora, mas que tinham poucas imagens e até fiquei bem surpresa, porque na lida diária ali você tem muito essa questão da didática das imagens. Eu acredito que a pessoa deficiente, a criança com deficiência, ela deve ter a mesma coisa. Qual o seu olhar para esse tipo de técnica de ensino? Tá, as metodologias de ensino inclusiva justamente prioriza não só as crianças com deficiências, mas a maioria das pessoas, elas têm essa percepção audiovisual. Há pessoas que aprendem mais só ouvindo, outros só enxergando e outros vendo e enxergando, né? E justamente isso, para uma criança com dificuldade de atenção, de concentração, que a gente chama de TDAH, a gente tem que trabalhar fechando esse cerco, puxando do visual, puxando do auditivo, puxando do lúdico, no manuseio, que é o concreto também. E hoje em dia, as imagens, como você fala, os livros didáticos estão caindo mais em desuso, porém, estão adentrando novas tecnologias, que são os jogos pedagógicos. Entendi. E aí a gente tem também um outro questionamento que eu vejo que também acontece muito, que é sobre a questão de audiodescrição, não é? Para as pessoas cegas. Então, a gente não vê muito esses recursos nas instituições, principalmente, eu não sei te dizer, mas eu não vejo assim na instituição pública. Você sabe me dizer? Sim. Aqui mesmo em nossa cidade existe uma instituição que se chama o Centro Educacional Ciro Acioli, que é aqui pertinho no centro. É a única escola polo onde trabalha com as pessoas com deficiências visuais, que são os cegos. E eles fazem todo esse trabalho de capacitação também com públicos profissionais, familiares que desejam ampliar concursos de braille, de leitor e transcritor, né, esse audiovisual. Então, assim, graças a Deus, hoje com a tecnologia, está ampliando. O que ainda falta muito a gente trabalhar é a questão da deficiência física, mas isso é um estudo que envolve uma estrutura social, infraestrutura das áreas onde a gente estuda, onde a gente trabalha, onde percorre, né, toda essa pessoa, mas na descrição visual, aqui a gente tem um grande apoio, que é a Ciro Acioli. Entendi. Muito bom. A sua explicação deve estar deixando alguns pais muito tranquilos, assim, porque na realidade eu acho que envolve também uma questão até de justiça. Imagina, a pessoa recorre, eu li na internet uma outra reportagem que a mulher procurou realmente a escola, a diretoria, e ela não obteve respostas. Neste caso, a gente consegue entrar com um recurso na justiça. Isso. Procura a Defensoria Pública, né? Ela tem que ter todo um respaldo garantindo sobre a deficiência do filho, que se chama o CID, que é um relatório onde coloca um código da deficiência. E aí, dependendo da sua deficiência, a escola ela tem que sim disponibilizar não só uma aula inclusiva, como também existe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, onde essa família tem garantia de ter um auxílio. Tá? Não é vitalício, mas enquanto a criança viver, independente da idade, ela consegue receber também, que é no valor de um salário mínimo. Aí tem toda uma estrutura por trás, tem uma avaliação com assistente social, existe um cálculo per capita da família, se ela vai ter ou não direito de ter esse benefício, mas a justiça ela está caminhando lado a lado da família, sim. Que coisa boa de se ouvir, é um alento, na verdade, né? Porque, assim, os pais eles já enfrentam várias coisas, inclusive também o preconceito. Hoje em dia ainda persiste para essas crianças, né? Já basta a dificuldade delas se incluírem no dia a dia e tal, com o pessoal na sala de aula. E agora mais essa problemática que a gente está acompanhando, Elaine. Verdade. Então, para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria saber, na realidade, como é que a gente pode fazer, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, essa criança, ela vem já de um ambiente que não tinha toda essa socialização, já não tinha todo esse aparato, esse olhar diferenciado dos profissionais, e vai para uma instituição, né? Talvez que já tenha essa. Então, essa transição em si, como que você avalia? O que é necessário? Como é esse preparo? Existe um preparo antes disso, antes dela realmente estar lá em sala de aula? Olha, geralmente as famílias, quando vêm perceber algo com seus filhos, ou elas já bastante perceptivas, já conseguiram compreender que aquela criança ela não para, que ela não conseguiu falar no tempo certo, que ela não anda, ou então que ela não consegue se concentrar um chamado, quando vai à escola, a escola tem essa visão já, é automático, né? Então elas recorrem às famílias, relatam um problema e a família
família busca o profissional no qual vai trabalhar com isso. No caso da psicopedagogia, existem 2 processos para que haja esse desempenho. Um é chamado de avaliação, onde a gente faz toda a sondagem, todos os meios de avaliação para saber justamente o que é, para a gente dar aquele CID junto com o psicólogo ou psiquiatra. E o segundo momento se chama intervenção, que é onde justamente a gente vai começar a trabalhar naqueles pontos onde foram verificados. E aí onde entra o trabalho da psicopedagogia, que é justamente ampliar e amparar a criança e a família naquela dificuldade onde estão tendo. E aí a escola entra também, a psicopedagogia da assessoria aos pais, da assessoria à escola, com o intuito fundamental e principal, que é a criança com deficiência. Poxa, muito legal, tá vendo? Agora imagina vocês, né? Veio a pandemia com tudo, desastrosa da forma que foi, que ainda está sendo, né? De uma forma mais mínima, mas sim. E as escolas tiveram que se adaptar muito rápido, os pais também, né? Ali naquela rotina, em casa, muitas vezes teriam que se tornar até mesmo professores. Verdade. E aí até os pais, eu vejo que talvez precisariam ter não um ensinamento, mas talvez uma capacitação para melhor ajudarem, auxiliar, até porque nem sempre são professores. Verdade. E aí eu queria saber, assim, existe, ao seu ver, algum tipo de capacitação que poderia auxiliar esses pais nesse processo? Principalmente agora, a gente está saindo, mas houve em alguma instituição do seu conhecimento esse auxílio aos pais? Não existia um projeto assim focado, generalizado, no qual fosse qualificar ou treinar pais para esse momento atípico. Mas na internet, justamente que hoje é a nossa grande ferramenta de trabalho, existem vários cursos online, principalmente para quem é pai com filhos autistas, que se chama terapia ABA, que é uma terapia, é um curso no qual capacita você qualificar e ampliar o comportamento daquela criança. Mas existe sim nos consultórios, para quem tem acompanhamento com psicopedagoga na família, a gente dá essa orientação. Mas instituições que elaborem um projeto voltado para os pais, infelizmente, Gabi, não existe. Olha, fica aí então esse projeto em aberto para quem quiser executar. Inclusive, a gente chama a atenção do poder público para que isso seja feito. Um olhar diferenciado, porque assim, a gente vai conviver agora com esse vírus, a gente não sabe quais cepas vão aparecer, como que vai ser a oscilação de tudo, de economia. As incertezas, né? Então, são muitas incertezas, como você bem está falando aqui para a gente. Então, acho necessário que a gente já era para ter trabalhado, né, esse plano não só pensando no deficiente, mas também pensando naqueles que acompanham em casa. Verdade. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, até porque você também pode estar auxiliando esses pais. Isso. Então, a gente tem a página do Instagram que se chama Desenvolver a L, tá? No qual a gente tem toda a capacitação para profissionais que estão querendo ampliar seus conhecimentos, tanto na área da questão cognitiva e de aprendizagem, como também nos cursos de Libras, tá? A gente está com vagas abertas, inclusive as últimas do ano, para aqueles profissionais, não só para profissionais, mas como pais e sociedade, enfim. A gente também está com as portas abertas e tudo lá no Instagram, está os nossos contatos, tudo certinho, os serviços para quem quiser e se interessar. Que maravilha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Gabi. Muito bom ouvir aqui, né, gente, esses esclarecimentos, para que a gente possa também ter um outro olhar para esses deficientes, né? Porque eu acho que isso foi bem esquecido nesse momento, foi tanta coisa para pensar. Na verdade, isso era importante o tempo inteiro, mas nessa pandemia muitos detalhes ficaram voando, né? Então a gente chama atenção para o poder público também e as instituições particulares, tá? Para abrirem, tá, esse novo projeto de ajuda aos pais e às crianças com deficiência, tá bom? Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir também a matéria do circo e tudo sobre rejuvenescimento com ozonioterapia. A gente volta daqui a pouco. Direto dos estúdios da TV para a mais nova clínica de saúde, odontologia e estética aqui em Maceió, no coração da Ponta Verde. Nada de esperas exaustivas. Imagina poder sentar, aguardar sua consulta e se sentir em casa. Aqui, o paciente é tratado de forma humanizada, com atenção e carinho que ele merece. Cuidado, dedicação e paixão pela profissão. A equipe Face Clinic é formada por profissionais que se dedicam inteiramente a cada paciente, focando em um atendimento exclusivo. Sejam muito bem-vindos ao futuro.
Quer modernizar a fachada da sua empresa? Digital Saig Comunicação Visual. Uma empresa que zela pela qualidade e satisfação do cliente. Fachadas em ACM e iluminação em LED, letreiros em aço, letras em alto relevo e PVC, além de plotagens de veículos, outdoor e muito mais. Estamos no bairro da Jatiuca, Avenida Dona Constância de Góes Monteiro, 658. Digital Saig Comunicação Visual. A empresa que você precisa para dar movimento à sua marca.